nós vamos pensar um pouquinho aí em religiões comparadas, né, pastor Rui? Olharmos para algumas, nesse mês, né, de julho, vamos olhar para algumas religiões, né, e seitas e ver o que a Bíblia diz em relação a elas, vermos o que eles ensinam, não é, o que eles propõem e compararmos isso com as Escrituras. E eu venho aqui já devendo muito a vocês, não é? Sabendo que eu estou devendo, já venho já pedindo desculpa. Porque eu pretendo falar um pouco com vocês. Na verdade, agora não vai ser uma pregação, não é? Está mais para aula, palestra do que pregação. Eu penso que talvez nem seja só hoje, nas próximas quintas-feiras também, por causa da nossa proposta, de fato. Mas eu venho aqui já pedindo desculpa para vocês, porque eu pretendo falar um pouco sobre o espiritismo kardecista, mas eu queria muito que o pastor Abisaí estivesse aqui para falar para nós, né, no meu lugar. Queria ouvi-lo, né? Porque antes dele ser crente, ele foi espírita. Então, eu pessoalmente, eu gostaria muito de ouvi-lo sobre esse assunto, né? Gostaria muito, só que ele está lá em Brasília, está lá no Gama, ia ser difícil para ele vir aqui hoje. Então, eu queria compartilhar com vocês, basicamente, do que eu ouvi do pastor Augusto Nicodemos, e também de 2 artigos desse material aqui da Biblioteca da Igreja. É uma edição especial da Defesa da Fé, e especialmente o 2º artigo. Tem 2 artigos aqui, que vocês podem ler depois, quem quiser, não é? Mas o 2º artigo, especialmente, eu penso que ele é bem útil nesse tema, não é? E aí tem outros materiais também que podem ser lidos, mas a aula do pastor Augusto Nicodemos, uma aula de 1h20, está aí no YouTube, quem acessa a internet aí, você vai gostar de ouvir aquela aula lá. Eu penso que vai ser útil, né? Mas eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês, e quem sabe no futuro voltar no tema e a gente poder estudar com um pouco mais de profundidade, não é? Nós pedimos, as crianças estão vendo um filme lá dentro, hoje não tem classe para elas, né? Porque nós entendemos que as crianças, seria muito difícil para elas entenderem. Primeiro que seria difícil para elas entenderem, não é? E talvez poderia gerar até confusão, porque eu vou fazer algumas afirmações aqui que não são minhas, tá certo? São afirmações de como pensa o espírita e o movimento espírita, né? Então você não se assuste. E talvez as crianças, eu fiquei pensando nisso, né, que as crianças poderiam, isso poderia gerar confusão na cabeça das crianças, né? Que eu vou fazer afirmações que são contrárias à Bíblia. Na primeira parte do nosso tempo aqui, nós vamos ver como que um espírita kardecista pensa. Algumas coisas, não dá tempo de ver tudo aqui, é muita coisa, tem muita coisa, muitos livros, né, que foram escritos. Deixa eu pensar um pouquinho na história aqui. Então, por isso que a gente retirou as crianças, né, para não gerar confusão. Mas o censo de 2010, né, que foi o último censo aí no Brasil geral, ele mostrou que os espíritas no Brasil representam 2% da população. E a princípio você fala assim, puxa, é pouco demais, não é? Mas isso aí já dá alguns milhões de pessoas. Só que, quando eles incluem, além daqueles que se declaram espíritas, aqueles que são simpatizantes, né, que frequentam alguma sessão espírita, esse número sobe bastante, ele vai para cerca de 30 milhões de brasileiros. Olha aqui, eu tenho uma citação aqui da super interessante. Eles falaram assim: em 75 anos de trabalho, Chico Xavier conseguiu fazer do Brasil a maior nação espírita do mundo. Você sabia disso? O Brasil é a maior nação espírita do mundo. É o país com o maior número de espíritas, não é? Mais de 3,8 milhões de brasileiros se dizem seguidores, contando simpatizantes, o número pula para 30 milhões. Esse talvez seja o principal legado do médium no Brasil, tornar a religião acessível, conhecida e respeitada. Essa foi a contribuição de Chico Xavier, muito famoso, né? Ficou muito famoso no Brasil, um espírita muito conhecido. O espírita kardecista, ele não gosta de ser misturado com a Umbanda e o Candomblé, né? Ou a Macumba. Então, vamos começar aqui já esclarecendo, porque nós também não gostamos, né? Então, quando alguém fala para você assim, você é evangélico? O que você diz? Sou, mas, não é? Não é isso? Se você estiver em frente a uma igreja neopentecostal,
Você vai dizer, eu sou evangélico, mas olha só, eu não sou igual essa igreja aqui, não é? Você vai querer se diferenciar. E eles fazem isso também, não é? E eu penso que isso é justo. Então, e a gente às vezes faz um pacote só, né? Mas de fato não é um pacote só. São linhas distintas. Nós vamos falar hoje aqui sobre o espiritismo kardecista. Aqui é considerado esses outros aqui eu citei, né? Umbanda, Macumba, Candomblé, têm origem na África. Então são chamados de baixo espiritismo. Esses outros aí, não é? Já os espíritas kardecistas se consideram eles se consideram um espiritismo segundo o Evangelho. E aqui talvez torne um negócio mais perigoso, não é? É o espiritismo de mesa branca. Vocês já devem ter ouvido esses termos aí. Já ouviram esses termos por aí? Vocês já viram aquele outdoor grandão ali, no Lar de Maria ali, né? Então eles têm várias propagandas de eventos, né, espíritas. Aliás, Macaé é uma cidade bastante espírita, né? Eu não consegui números oficiais de Macaé, né, sobre o espiritismo, mas é sabido que Macaé é uma cidade bastante espírita. E ali, de vez em quando, tem um outdoor bem grande, falando de alguma coisa do espiritismo, junto com a Bíblia. Já viram isso ali? De vez em quando tem alguma coisa e sempre misturando. Tem o nome de Jesus ali também, não é? Então, eles se diferenciam assim. Um pouco da história do kardecismo. Em 1847, uma família mudou-se para Nova York, e aí duas meninas, olha que coisa curiosa, né? Começaram a brincar com mesas que giravam no ar. Imagine só. E aí depois os copos também. E aquilo ali começou a chamar a atenção, primeiro dos pais, depois dos vizinhos, e depois um grupo foi crescendo. Isso saiu dos Estados Unidos, chegou na Inglaterra e na França, e pessoas começaram a estudar esses eventos sobrenaturais, não é? Eles começaram a estudar esses eventos, e depois de uma grande divulgação, né, nos Estados Unidos, na Inglaterra e na França, muitos entenderam que aqueles fenômenos eram a ação de espíritos de pessoas que já tinham morrido. E estavam tentando se comunicar com os vivos. Então olha como o negócio começa a ficar aqui meio sinistro aqui, não é? E aí um professor francês, ele começou a fazer estudos, um camarada extremamente inteligente, autor de vários livros, não é? Ele começou a fazer vários estudos, várias pesquisas, porque o espiritismo, ele diz ser, né, uma religião, e alguns até negam que seja uma religião, científica, que é baseada na ciência, não é? Então ele fez experimentos lá, ditos científicos, e aí ele começou a conversar com esses espíritos, né, de mortos, e aí ele se torna, e aí em 1856 ele recebe uma revelação da missão dele no mundo. Então, algum espírito disse lá para ele, segundo ele, não é? Aqui, a missão dele no mundo era codificar e trazer essa nova religião, que seria a última mensagem de Deus para a humanidade. Isso em 1856, mais ou menos 10 anos depois daqueles eventos nos Estados Unidos. Agora, isso cai no colo de um professor francês, muito inteligente, muito capaz. E agora ele tem uma visão, uma conversa lá com o espírito, que ele diz, e ele entende que ele tem uma missão agora. E aí ele vai escrever 2 livros muito importantes para o espiritismo. Ele funda, em 1858, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e ele dá a si mesmo o nome de, sabe qual é o nome? Allan Kardec. Ele não tinha esse nome, esse Allan Kardec é um pseudônimo, né? Ele adota esse nome, e ele vai ser o pai do espiritismo aí, do espiritismo kardecista, né, que carrega o nome dele. Ele vai publicar então a Bíblia do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos. Esse foi o primeiro livro, está disponível lá na internet, não é? E o Evangelho segundo o Espiritismo, já em 64. As colocações que eu vou fazer aqui, o professor
Augusto Nicodemos tirou desse segundo livro. Eu não li esse livro, né? Até fiquei desejoso de ler, não por achar nada interessante, mas por poder falar com mais propriedade, né? Eu fiquei com desejo de ler esse livro aí, mas eu imagino que vai ser difícil, porque só ouvir o professor Augusto já foi difícil sobre esse tema, né? Mas esses aí são dois livros muito importantes, né, para o Espiritismo. Então, primeira coisa, como que o Espiritismo se define? E isso está lá no livro, né? Segundo eles, o Espiritismo é a terceira revelação de Deus para a humanidade. Então, a primeira revelação veio com os 10 mandamentos, lá para Moisés. A segunda revelação veio com Jesus, mas ele não disse tudo, né? E ele ensinou de maneira metafórica, né? Com símbolos. Então, eles vão alegorizar, né? Qual outra palavra para isso? Eles não vão entender o ensino de Jesus, a maioria do ensino de Jesus, de maneira literal, né? Eles vão dizer, não, ele estava querendo dizer isso aqui. E aí, vão ter grandes viagens aí. Então, primeira revelação nos 10 mandamentos, a segunda com Jesus, e qual a terceira que eles dizem? Com quem? Com Allan Kardec. Allan Kardec traz a terceira grande revelação de Deus para a humanidade. E aí o Espiritismo, então, é o complemento do ensino de Jesus. Isso segundo eles, tá certo? Não fique assustada comigo não, Tatiana. Tatiana está meio assustada ali. Não mudei aqui não, tá bom? É segundo eles, né? E aí eles vão explicar também os fenômenos sobrenaturais, não é? Eles vão explicar esses fenômenos. O Espiritismo, então, é a verdade final, segundo eles. Não que a revelação tenha acabado. Cada vez, segundo eles, que um Espírito se manifesta, não é? Que ele se comunica, essa verdade está sendo revelada, mas Allan Kardec é alguém extremamente destacado, né, para eles aí. O Espiritismo, então, é a consumação da evolução da sociedade. E aí isso aqui, eu fui olhar no site, eu pesquisei no site deles também, né? Eles falam de ciência, religião e filosofia. Então eles falam, olha, nós somos... então eles misturam as três coisas, né? Ciência, religião e filosofia. Isso traz, dá para perceber que traz bastante orgulho para o espírita, não é? De se achar alguém muito inteligente e se dedicando a alguma coisa superior, né? Eles entendem que o Espiritismo é o cumprimento da promessa de Jesus de que mandaria o Espírito Consolador. Olha isso. Então tem a promessa de Jesus sobre o Espírito Santo. Eles entendem que o Espiritismo é o cumprimento dessa promessa. Imagine que tristeza, seu Francisco. Que distorção das Escrituras, não é? Qual é a fonte de autoridade do movimento espírita kardecista? São as vozes dos espíritos das pessoas mortas. Então, eles, em todo lugar, através dos médiums, né, um médium é uma pessoa que intermedia essa fala desse espírito para as outras pessoas. As pessoas não são todas médiums, não. Existem alguns médiums. Aliás, eles entendem que Jesus foi um deles. Todos os apóstolos eram médiums. Todos eles, não é, eram médiums. E Allan Kardec foi um especial, não é? E hoje existem, para eles, né, vários médiums. Chico Xavier foi um deles, não é? E aí vão receber essas revelações desses espíritos, né, e vão passar para as pessoas. E com isso, e essa é a base para eles da verdade, de onde eles tiram o que eles creem. E aqui gera um grande problema, não é? Porque quando você vai evangelizar um espírita, você vai falar de quê? Qual é a sua base? Qual é a nossa base como crentes? Qual é? A Bíblia somente, não é isso? Não é a experiência, não é uma historinha, é a Bíblia. Só que para o espírita não. Não é a Bíblia. Os espíritos, eles estão revelando aí e falando coisas, e aí isso trava o diálogo, né? Trava bastante aí, não é? Porque a fonte de autoridade deles são essas revelações. A possibilidade de falar com uma pessoa querida, não é, que atrai muita gente para o Espiritismo. Porque eles propõem isso, não é? Então a pessoa morreu, especialmente uma morte recente, e as pessoas comovidas, não é, e com saudade, e aí querem ouvir. Então às vezes é uma mãe que quer ouvir o filho, é o pai,
e aí a pessoa vai para uma sessão espírita nesse desejo, né, de ouvir um parente morto, né, querido morto. Só que eles mesmos reconhecem, Allan Kardec reconhece nos livros dele, que é muito difícil diferenciar um espírito que está falando a verdade de um espírito que está mentindo. Um espírito bom de um espírito mau. E os médiuns não conseguem ter certeza disso. Então, ele mesmo reconhece isso nos livros, né? E aqui há uma confusão grande. Os espíritos são almas desencarnadas dos homens. Então, segundo eles, após a morte, os espíritos ficam vagando perto dos seus parentes com memória. Então, o espírito está ali, e aí você vai lembrar dos filmes, não é? Que retratam isso. Então, ele está ali vendo a pessoa, o espírito da pessoa morta. E aí ele tem a memória, não é? E aí ele está vendo os parentes dele, vendo a família dele, ele está dentro da casa, não é? Ele está ali, e vendo as pessoas, e as pessoas não estão vendo, né? E aí surge então o desejo da comunicação, e aí que vai entrar o papel do médium, que vai intermediar essa comunicação aí. Existem espíritos bons e espíritos maus, e depois da morte eles continuarão assim, e aí eles vivem em diferentes estados. Então, em relação a esses espíritos, não é? Alguns se sentem culpados por terem feito coisas ruins, outros estão alegres, isso os espíritos, tá certo? Outros ficam presos nos lugares onde viveram, talvez daqui surjam aquelas histórias de quê? De casa mal assombrada, não é? Talvez surja daqui. Outros ficam vagando pelo universo. Os espíritos culpados ficam vagando pelas trevas sem destino, e esses são atormentados com o remorso de terem feito coisas ruins, não é? Os maus e perversos podem possuir as pessoas. Então, um espírita kardecista não acredita na possessão por demônios, ele acredita na possessão por espíritos maus. Estão entendendo aqui a diferença? Então, o espírito de uma pessoa que morreu, não é? E aí ele pode possuir, ele é um espírito mau, ele pode possuir uma outra pessoa. Eles não acreditam em demônios, não é? Aliás, eles não acreditam no diabo também, não é? Aí pessoas mais, não é? Estão se vingando, então pode ter um espírito se vingando de alguém, ou tentando, né, fazer contato também. E isso tudo é considerado, sabe o quê? Ciência. Isso é considerado ciência, não é? Eles entendem que isso é provado cientificamente, porque eles estudam os fatos. Lembra como tudo começou? Com a mesa lá girando, os copos. Então eles entendem que isso tudo é ciência, que são fenômenos que eles podem ver, que eles podem comprovar, e isso é ciência. Você vai ler um pouquinho sobre eles já vão falar sobre isso. É ciência. Há uma outra colocação sobre eles, né? Há a possibilidade de comunicação com esse espírito. Já falei sobre isso, né? E aí eles vão trazer, esses espíritos trazem revelação sobre certos assuntos. Então, quais informações que nós temos sobre Jesus, do seu nascimento até o começo do seu ministério? Quais informações que nós temos? Fale aí para mim, rapidinho. Quais informações que nós temos? Então, mas aí passou isso aí, passou o nascimento até o começo do ministério. O que nós temos de informação? Foi ao templo, mas o quê? Acabou. Mas um espírito revelou onde Jesus esteve, e aí falou que ele foi à Índia, e aí ele aprendeu coisas lá, e aí depois ele voltou para o ministério. Porque os espíritos trazem revelação, então eles vão contar coisas que a Bíblia não conta. Só que eles entendem, a fonte de autoridade para eles de revelação não é a Bíblia, são as revelações dos espíritos. E aí essas coisas que nós não sabemos, eles sabem, porque segundo eles os espíritos revelam. Eles podem inclusive predizer o futuro também, segundo eles, não é? Essas comunicações dos espíritos mortos são feitas pelos médiuns. Então os médiuns são pessoas importantes, não é? Para os espíritas. A mediunidade, ela é entendida como um dom de Deus. Então o médium é alguém que tem um dom de Deus, dado por Deus, não é? Ela é a capacidade, segundo eles, que Deus dá para algumas pessoas de se comunicar com esses espíritos. Os médiuns, então, são os intérpretes dos espíritos. Eles vão traduzir, né, o que os espíritos querem dizer, né? Como eu já disse, eles consideravam os apóstolos médiuns,
o apóstolo Pedro, todos eles eram médiuns, né? E aí esses médiuns devem transmitir aos homens os ensinamentos dos espíritos, que vão orientá-los no caminho do bem, não é? Existem espíritos maus que enganam as pessoas, enganando também os médiuns, né? Então, e existem médiuns também falsos. Então há uma preocupação de saber qual é o médium verdadeiro. E aí tem critérios, Allan Kardec deixou alguns deles, para identificar um médium de verdade, não é? Parece que um deles é não cobrar pela sessão, não é? Se for aplicar isso no meio evangélico, vai ter problema, né? Mas tem isso daí. Uma outra questão. A humanidade começou com quantos espíritos? Imagine só, coloque-se na mente de um espírita. Como que a humanidade começou? Adão e Eva. Quantos espíritos? 2. Mas e aí? E como é que fica o ensino de que os espíritos estão vagando e tal? Então, eles acreditam o seguinte, que no princípio Deus criou a quantidade de espíritos que devem existir. Então eles foram todos criados no princípio. Só que tem uma outra questão aqui. Eles também acreditam que existem outros mundos. A Terra é um deles. A Terra não é o mundo, a Terra é um dos mundos, não é? A pluralidade de mundos, né, ela é muito importante no ensino espírita, porque aí você vai ter esses espíritos, essa questão da quantidade de espíritos é resolvida com isso também. Porque o espírito sai de um mundo, vai para outro, e aí você vai ter uma escala de mundos. A Terra mesmo é um lugar de aperfeiçoamento. Então você vai ter um mundo melhor, você vai ter um mundo pior, não é? Você vai ter um mundo de sofrimento, como é a Terra. E os espíritos vão vagar aí entre esses mundos. E eles têm base bíblica para isso aqui, não é? Jesus não disse que na casa de meu pai há muitas moradas? E eles vão dizer, a Terra é uma dessas moradas. Os outros mundos são as outras moradas. E eles vão dizer, Jesus ensinou isso, não é? Ele propôs isso, né? Eles creem que o espírito está oposto à matéria. Então, o espírito, né, ele, embora não sejam todos bons, mas a matéria, né, não é boa, há essa oposição, como em vários outros ensinos aí errados, né? Vamos acelerar um pouquinho aqui. A doutrina mais conhecida, qual é dos espíritas? Da reencarnação, não é? E aí eles vão olhar tudo que está escrito na Bíblia relativo à ressurreição, Vitor, e vão dizer, isso é reencarnação. E o termo reencarnação não foi usado na Bíblia porque as pessoas não estavam preparadas para isso ainda. Elas não tinham evoluído o suficiente ainda. No tempo de Allan Kardec, sim. E aí, então, pôde haver um avanço nesse ensino. Então, tudo que tem lá de ressurreição, eles vão entender como reencarnação, né? A reencarnação é o retorno do espírito à vida corpórea, mas em um outro corpo, né, formado novamente para ele. Então, há uma vizinha nossa aqui, né, que não mora aqui mais, né, um dia ela me falou, o termo que eles usam, né, ela falou para mim naquele dia, me chamou a atenção, né, meu pai, ela não falou meu pai morreu, ela falou meu pai desencarnou. Você já ouviu isso? Por causa desse pensamento, né? Então, o espírito vai sair, depois ele vai para um outro corpo em algum momento, né, em algum mundo. Essa é uma doutrina muito importante para eles, né? E aí eles vão usar João 3, a conversa de Jesus com Nicodemos, como base para isso. Importa-vos nascer de novo. E eles estão dizendo aqui uma base para a reencarnação. Mateus 17 também, a gente vai ler daqui a pouco. Os sofrimentos no mundo são explicados como sendo resultados de erros, pecados e faltas na vida anterior. Então, a ciência já provou, né, que o mundo é regido por uma lei de causa e efeito, não é assim? Cadê os juniores, os adolescentes? Se tem uma bola se movimentando, é porque aconteceu o quê? Por que a bola se movimenta? Não sabem, vão ter que voltar para a escola. Cancela as férias. Por que tem uma bola se movimentando? Alguma força movimentou aquela bola. É a lei de causa e efeito. E eles vão aplicar isso para o sofrimento. Então, olha só, uma pessoa está sofrendo nessa vida é porque ela não foi boa o suficiente na vida anterior.
E agora o sofrimento é uma oportunidade para ela melhorar, para ela aprender, para ela ser aperfeiçoada, não é? Porque eles entendem que a reencarnação é sempre uma oportunidade para esse aperfeiçoamento do espírito. E o sofrimento, ele é visto então dessa maneira, não é? Quando os maus prosperam, entende-se que na reencarnação ele vai pagar por isso. Então olha só, agora ele pode não estar pagando, mas na próxima reencarnação ele vai pagar por isso. Não há menção no livro de Kardec, né, sobre a cruz de Cristo, porque não há expiação de pecado, não é? Há esse ensino, né, de sofrimento como consequência do pecado. Os espíritos desencarnados têm a chance de se arrepender dos seus pecados depois da morte. E aí, quando um espírito mau se arrepende, Deus dá para ele a possibilidade de voltar à Terra para se aperfeiçoar. Essa questão da reencarnação com oportunidade de aperfeiçoamento, né? Por isso, é importante, segundo eles, orar pelos mortos, para que esses espíritos sejam incomodados e sejam levados e cheguem de alguma maneira ao arrependimento. Um outro ensino muito importante dos espíritas qual é? Caridade. Salvação pelas obras. Fora da caridade não há salvação. Algum espírita já ligou para sua casa para pedir dinheiro para uma instituição de caridade espírita? Você deu dinheiro? Você está contribuindo para esse ensino aqui. Fora da caridade não há salvação. LBV é uma delas, não é? É uma delas. Eles dizem, fora da caridade não há salvação. A salvação é pelas obras. E por isso eles vão ser muito ativos na ajuda ao próximo. Aí você fala assim, mas isso é ruim? Ajudar o próximo não é ruim. A motivação é ruim. A motivação é a salvação. Então, você vai aperfeiçoar o seu espírito por meio das encarnações fazendo bem, não é? É assim que se paga o pecado. É assim que se cobre o pecado. Não é com o sangue de Jesus, é com as boas obras. Para eles o inferno não é eterno e também não é literal. Então nada de inferno, não existe inferno. O sofrimento depois da morte é apenas durante o tempo em que o espírito leva para se arrepender, não é? Então todas aquelas referências bíblicas ao inferno são apenas figuras simbólicas, segundo eles. Quem é Jesus? E aqui eu fui no site, e eu peguei algumas colocações do site que é de chorar. É de chorar. Isso está escrito no site deles. O Espiritismo entende que o significado de Jesus encontra-se em seu exemplo de vida, fazendo e demonstrando a viabilidade de um padrão de comportamento. Então Jesus é um exemplo, ele é um ser humano exemplar. Para a doutrina espírita, Jesus, como todo ser humano, nasceu da união entre um homem e uma mulher e não de uma forma sobrenatural. Nada de nascimento virginal. De origem humilde, não era descendente de Davi e não possuía nenhuma pretensão ao poder temporal. Para entender Jesus, o Espiritismo não precisa utilizar a ideia de Messias, Salvador ou Cordeiro de Deus. Isso está lá no site, literalmente. Não é importante como Jesus nasceu ou morreu, mas sim como viveu. Seu significado não se encontra nas condições de sua morte. Não há necessidade de entendê-la como um sacrifício para salvar a humanidade ou tentar transformá-la em exceção através da ideia de ressurreição. Isso aqui é uma heresia diabólica. Está lá no site. Apesar de sua importância, Jesus não se confunde com Deus. Não é a sua encarnação, não é a encarnação de Deus. Ele era filho de Deus, como todas as criaturas o são. Deixar de confundir Jesus com Deus permite reconhecer o valor desse Espírito que alcançou, pelo exercício de seu conhecimento, a compreensão do amor como lei fundamental do universo, a que nenhum homem até então havia alcançado. Considerar Jesus como divino é retirar dele uma característica fundamental, a de um ideal possível de ser alcançado, uma referência exequível para a humanidade. Isso aqui está no site, tirei Ctrl+C, Ctrl+V. Uma heresia terrível, não é? Negando a encarnação, negando a divindade de Jesus, dizendo totalmente contrário. O que Jesus disse sobre Jesus?
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele fala aqui, ele não é o Cordeiro de Deus, ele não é o Messias, ele não é o filho de Davi. Sabe o que ele é? Um ser humano aperfeiçoado. Ele é um grande exemplo. Você já ouviu alguém falar que Jesus é um grande exemplo? Parece bonito, não é verdade? Parece bonito. Às vezes a gente até tende a cantar assim. É mais do que isso. É muito mais do que isso. Não é? Muito mais. Como nós podemos analisar o movimento? E aqui, rapidamente, para a gente terminar, vocês aguentam mais 10 minutinhos? Qual que é um problema do Espiritismo? Que eles também usam a Bíblia. Eles usam o nome de Jesus. Então, olha só, eu li essas coisas do site, mas eles usam o nome de Jesus. Aliás, muita gente usa o nome de Jesus. E é importante você perguntar de qual Jesus você está falando. Não é? É importante. Porque o Jesus dos cristãos, ele é divino, não é? Ele nasceu de uma mulher virgem. O espírita não pensa assim. Mas ele usa o nome de Jesus e ele usa a Bíblia também. Como que nós podemos analisar esse movimento de maneira bem rápida aqui? E certamente você já pensou em algumas refutações aí, não é, para as colocações que eu fiz. O espiritismo kardecista se declara como a terceira revelação. Então, pensar assim eles deveriam ter trazido então coisas novas, não é? Allan Kardec deveria ter trazido coisas novas, mas quando você vai olhar para a história, sabe o que acontece com as propostas de Allan Kardec? Elas são antigas. Elas já estavam presentes em religiões que têm 5.000 anos. Elas existiam já muito antes dele, muito antes de Jesus. Já existiam. Como a doutrina da reencarnação, ela já existia. Esse ensino errado da reencarnação existia antes de Jesus. A ideia de pagar nesse mundo que você fez numa vida passada também já existia antes de Jesus. Esse dualismo, né, entre o espírito bom e a matéria ruim é um ensino também extremamente antigo. Na época do Novo Testamento, foi extremamente combatido pelos apóstolos. Logo depois, né, já no segundo século, extremamente combatido pelos apologetas cristãos. Já estava lá presente. E antes de Jesus já existia também esse ensino errado, que Allan Kardec trouxe como novo. Consultar os mortos. Você lembra de alguma referência bíblica de proibição à consulta aos mortos? Onde tem? Onde? Por que tem proibição de consultar aos mortos em Deuteronômio? No tempo de Moisés, por que tem? Por quê? Porque ele já consultava os mortos. Então o ensino de Allan Kardec, esse ensino errado, já existia muito antes dele, no tempo de Moisés. Então essa terceira revelação, parece que ela não foi uma revelação, parece que ela foi uma repetição ou uma compilação de ensinos errados que já existiam há muito tempo. Agora, ninguém vai negar que ele pegou esses conceitos e codificou de uma maneira inteligente. Ninguém aqui está negando a inteligência de Allan Kardec. Tá certo? Autor de vários livros. Antes de escrever sobre o Espiritismo, ele escreveu outros livros. Então, um homem muito culto, muito inteligente, não é? E morreu novo, ele morreu com 65 anos. Deixou várias obras, não é? Agora, ele pegou erros antigos, não é? Uma diferença entre o cristianismo e o espiritismo kardecista está no Deus que cremos. O Deus que nós cremos é diferente do Deus que o espírita kardecista crê. Porque o Deus que nós cremos, ele subsiste em 3 pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Um kardecista vai dizer, não, Jesus não é Deus. O Espírito Santo também não é Deus. Na verdade, as referências ao Espírito Santo, no Novo Testamento e no Antigo Testamento, eles vão dizer, são referências ao espírito dos mortos. Então, nada de um Deus trino para eles. Para nós, não, nós cremos num Deus trino. Jesus Cristo é o Deus homem. Uma outra diferença é a fonte de autoridade. Então, já falei isso aqui, não é? Qual é a nossa fonte de autoridade? A Bíblia. Para eles é a revelação dos Espíritos. Uma outra colocação importante, né, para nós é que não há nada na Bíblia sobre a reencarnação
e nem sobre essa evolução da alma, tão ensinada no Espiritismo. Então, eles pegam João 3, aquela conversa de Jesus com Nicodemos, e vão dizer que ali está um ensino claro de Jesus sobre a reencarnação. Queridos, você lembra de João 3? Você lembra do que Jesus fala para Nicodemos em João 3? E que Nicodemos não entende. Importa-vos nascer de novo. Mas peraí, eu tenho que entrar de novo no ventre da minha mãe e nascer? Ele não pensou em reencarnação. Mas aí quando alguém vai com as lentes espíritas para aquele texto, ele diz, aqui está o ensino sobre a reencarnação. Lembra que eu falei no começo, que eles pegam os ensinos bíblicos e veem símbolos neles? É isso. Quando uma pessoa não interpreta a Bíblia de maneira literal, ela fica aberta para essas coisas, não é? Então, vamos interpretar a Bíblia de maneira literal sempre que possível. Existem símbolos na Bíblia também, mas a regra de interpretação bíblica é a literalidade. Nós só vamos fugir da literalidade quando ela não for possível, quando o texto indicar isso, não é? E ali, é claro, Jesus está falando de maneira simbólica, mas ele está falando de o que ali? Ele está dizendo, olha aqui, alguém quando ele se converte, ele tem uma vida tão diferente, que é como se ele tivesse nascido de novo. Não era de entrar na barriga da mãe de novo e muito menos de reencarnar, de um espírito reencarnar. Um outro texto é Mateus 17, eu acho que tem aí, Fabiano, Mateus 17, 11. Eu não lembro se eu coloquei aí para você projetar. Diz assim, Jesus respondeu, de fato Elias vem e restaurará todas as coisas, mas eu lhes digo, Elias já veio e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então, os discípulos entenderam que era de João Batista que Jesus tinha falado. Está aqui já? Está aqui, que não está aparecendo ali, não sabia que estava aparecendo. Bom, o que eles entendem desse texto? O que você acha que um espírito kardecista vai entender desse texto? Que João Batista era o quê? Reencarnação de Elias, do profeta Elias. Olha que coisa. Então, eles são textos muito importantes para eles. João 3, e esse texto aí que se refere a João Batista. Qual é o ensino desse texto? Jesus está falando que João Batista era uma reencarnação de Elias? Não, ele está falando que há uma equivalência no trabalho, no ministério profético de João Batista e de Elias. Elias condenou o baalismo, a adoração a Baal. E ele veio repreendendo Israel. Você lembra qual o tempo que Elias ministrou? No tempo de quem? Quem era rei em Israel no tempo de Elias? Acabe e Jezabel, que separou aqueles sacerdotes lá idólatras, alimentou os sacerdotes idólatras, matou muitos profetas. E Elias condenava aquela religião falsa pregada em Israel. O que João Batista fez? Antes de Jesus, como Elias, Elias foi um tipo apontando para João Batista. João Batista vem e prega contra a falsa religião presente em Israel. E ele vai preparar o caminho para o Messias. Ele é uma reencarnação de Elias? É claro que não. É só ler o texto com um pouco de atenção, que você vai perceber que há uma equivalência de ministério. E agora, na época de Herodes e Herodias, como que João Batista morre? Ele morre naquela festa pagã de Herodias. Há uma equivalência muito clara entre o ministério de um e de outro. E é claro que não tem nada de reencarnação ali, não é? Aliás, Elias nem morreu. Elias foi levado para o céu, lembra disso? E as coisas já se complicam ali. A Bíblia condena novas revelações. Olha Gálatas 1. Admiro-me, tem aqui também? Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Tem um livro lá do Allan Kardec, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. Extremamente famoso, né? Importante para eles. Que na realidade não é o Evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho daquele diferente daquele que lhes pregamos, o que diz o texto? Você vai dizer, maldito, eu não acredito nisso. Isso é uma mentira do demônio. Isso não é verdade. É o que o apóstolo Paulo está falando.
Ele está falando, o Evangelho já foi pregado. O Evangelho já foi revelado pelo Senhor. O Senhor não está fazendo novas revelações. Os apóstolos não fizeram novas revelações. Eles se mantiveram no Evangelho pregado por Jesus. Aqueles que vieram depois dos apóstolos preservaram o Evangelho para nós. A Bíblia foi preservada para nós. E ele está dizendo, não existem novas revelações. Mas muita gente, inclusive no meio evangélico, gosta de novas revelações. Sabe o que acontece? Ficam presas fáceis para heresias, para ensinos de demônios. Como já dissemos, agora, repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Ele vai falar a mesma coisa em 2 Coríntios 11. Queridos, nós cremos que a revelação de Deus está concluída. Você crê nisso? Nós cremos que ela está concluída. Ela está aqui. É a Bíblia. É a Bíblia. A Bíblia nos diz que os demônios enganam as pessoas. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 2 Tessalonicenses 9, nós já estamos bem pertinho do fim aqui. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Olha isso. Ele está falando aqui do anticristo, mas ele está falando de coisas que já vão acontecendo antes da vinda do anticristo. Porque como João diz, existem vários anticristos. Nós falamos um pouco sobre isso lá, olhando para o Apocalipse. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhe envia um poder sedutor a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Quando uma pessoa rejeita a verdade, numa certa altura, Deus manda a operação do erro para que a pessoa creia na mentira. E aqui é uma condição muito triste. Satanás ilude e engana aqueles que não querem o simples evangelho de Cristo. E eu lembro de um rei que o profeta falou exatamente isso na revelação dele. Olha, o Senhor estava lá no céu e ele disse, quem vai lá e vai enganar? E aí um demônio se apresentou, eu vou. E aí ele vai lá e engana, e ele se torna a voz na boca dos falsos profetas. E aí o profeta do Senhor fala isso, revela essa reunião no céu. Queridos, os demônios fazem isso. E essa é uma condição muito triste. Quando a pessoa rejeita a verdade simples do Evangelho, ela se torna uma presa fácil e muitos caem e têm os corações endurecidos, dando ouvidos a ensinos de demônios. Algo muito triste aqui, muito triste. O apóstolo Paulo fala lá em 1 Timóteo que essas mentiras são levadas adiante pelos demônios. Segundo aos Coríntios 11, o apóstolo Paulo vai dizer que Satanás se transfigura em quê? Em anjo de luz. Ele sempre se apresenta bonito, atraente, com uma palavra boa. Ele não se apresenta como o enganador, como o destruidor. Não. Ele é falso, ele é mentiroso. E aí ele vai tentar iludir pessoas para levá-las para longe do Evangelho de Cristo. A Bíblia é muito clara ao afirmar que não há segunda chance após a morte. Hebreus 9, 27, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo. E aí o texto continua. Claro, é um dos textos claros sobre isso. Você pode lembrar aí, você já deve estar lembrando, da parábola lá do rico e Lázaro, que talvez nem seja uma parábola, por ter nomes citados ali, não é? Alguns entendem que é uma parábola, outros dizem não é? Talvez nem seja uma parábola apenas. Fica claro que aquele homem rico não teve uma segunda chance, e ele pediu uma segunda chance. Lembram da parábola? Pai, manda que Lázaro, pai, deixa eu voltar para falar com os meus irmãos. E eu gosto demais da colocação que é feita ali. Qual é a colocação, você lembra? Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Sabe o que ele está falando ali? Eles têm a revelação bíblica. Se eles não crerem na revelação bíblica, eles não vão acreditar, mesmo que um espírito volte dos mortos para falar com eles. Porque o problema deles é a incredulidade, não é falta de revelação. Uma passagem importante,
Agora, nós concordamos com o espírita em quê? Que depois da morte as coisas não acabam. Nisso nós concordamos, pelo menos nisso, não é? Nós cremos em vida após a morte, mas não em segunda chance após a morte. Não, aí não. A salvação é um dom de Deus e é dada de uma vez para sempre aqui nessa terra. Você lembra de João 3,16? Não pode esquecer João 3,16, não é? Ela é dada pelo sacrifício de Cristo e não pela caridade. Ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo, escreveu o apóstolo Paulo. Ninguém consegue fazer boas obras a ponto de conquistar o favor de Deus. Imagine só. Como, Vitor, que a gente vai conquistar o favor de Deus fazendo boas obras? Já imaginou? Mesmo que nós tivéssemos várias vidas para fazermos isso. Como que nós atingiríamos o padrão de Deus? E aí eles vão dizer o seguinte, irmão Hélio: Jesus é uma prova de que é possível. Porque ele é um ser humano como nós e ele avançou muito. E aí ele é visto então como aquele exemplo, um grande exemplo. É claro que não, nós não conseguimos atingir o padrão de Deus por meio de boas obras. Nós precisamos do Filho de Deus, morto sem pecado, ressurreto ao terceiro dia. Para a Bíblia, o inferno é eterno. Não é isso que Jesus ensinou? Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Os espíritas não acreditam no inferno eterno. A Bíblia condena claramente a tentativa de comunicação com os mortos. O texto de Deuteronômio que alguém citou aí, não é? Olha aí. Deus fala que quando eles entrassem na terra, eles lidariam com pessoas que tinham práticas repugnantes. Olha algumas delas aí. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou dedique-se à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium ou espírita, ou que consulte os mortos. Ele diz: não façam isso. Os seus vizinhos fazem isso, mas vocês não devem fazer isso. Porque o Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. E é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Não sabe o que está acontecendo no nosso tempo? Sabe o que está acontecendo agora, no nosso tempo, no nosso estado, talvez até aqui em Macaé também? Alguns crentes estão fazendo cultos com espíritas. São chamados cultos ecumênicos. Você já viu isso? Espero que você não tenha participado de um culto assim. Porque esse texto está dizendo que essas coisas causam repugnância em Deus. Essas coisas causam a ira de Deus. Os necromantes, eles são condenados, não é? E aqui a proibição não é porque é possível consultar os mortos. A proibição é porque ao fazer isso, a pessoa que faz abre a porta para o trabalho dos demônios enganadores. Imagine só a pessoa invocando espíritos. É um prato cheio para os demônios, queridos, que têm prazer em enganar, que trabalham para enganar. É uma abertura para as trevas. Brincar com isso é muito perigoso. Nós não vamos zombar dessas coisas, não vamos achar engraçado essas coisas. São coisas perigosas aqui. Nós temos uma grande advertência lá em Isaías 8 também. Porque os israelitas abandonaram a palavra de Deus e começaram a consultar os astros, búzios, tarô, necromantes. E aí o profeta vem e repreende, diz: olha, quando disserem, consulte médiuns e espíritas que murmuram encantamentos, pois todos procuram seus deuses e os mortos em favor dos vivos, respondam: à lei e aos mandamentos. Que consultar morto o quê? Vamos para a palavra de Deus, porque nós estamos comprometidos com ela. Porque o Deus vivo e verdadeiro, Ele se revelou por meio do seu Filho e nos deu a sua palavra. O conceito bíblico é que Deus fala comigo e com você por meio da sua palavra. Queridos,
O que fazer, não é? Você conhece, certamente você conhece algum espírita kardecista. Talvez você lide com alguém no seu trabalho, talvez você tenha um parente muito próximo. Como que nós vamos tratar essas pessoas? Como nós vamos tratar? O que vocês acham? Como nós vamos tratar, pastor? Eles não sabem. Olha só, extremamente bem, cordialmente, respeitosamente. Aliás, olha só, nós vivemos num país que, graças a Deus, tem liberdade de expressão. E nós podemos ser crentes livremente, porque no nosso país há liberdade para expressar a sua fé. Então eles expressam a religião deles, nós expressamos a nossa, nós vamos respeitá-los. Nós não vamos destratá-los, nós não vamos humilhá-los, nós não vamos envergonhá-los, tá certo? Não, de maneira nenhuma. Sim. 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 Isso. Sim. Sim. Então nós vamos tratar bem. Olha só, você vai tratar bem, não é? Você não vai misturar as coisas. Você não vai chamar um espírita kardecista de macumbeiro, que isso aí é um erro absurdo, não é? Fazer isso. Aliás, você não vai se referir a nenhuma pessoa dessa maneira, né? Não é assim que nós ganhamos as pessoas. Não é com grosseria, com zombaria, não é? Não é assim que nós ganhamos as pessoas. Então, vamos tratá-las bem. Agora, nós vamos ignorar as diferenças gritantes que existem entre nossas religiões. Você pode ignorar isso? Não pode. E eu temo que nós vivemos um tempo em que nós estamos sendo assediados a fazer isso. E a tratar da mesma maneira. E chamar de irmão. Porque eles vão nos chamar de irmãos. E aí você vai retribuir. Você vai chamar alguém que diz que Jesus não é o Cordeiro de Deus de irmão. Não, você não vai tratá-lo mal. Mas você não pode também enganá-lo. Porque isso também não é tratar bem. Não é isso? Por isso, aqui surgindo uma oportunidade, compartilhe o Evangelho. Compartilhe o Evangelho verdadeiro. Surgindo uma oportunidade, faça perguntas, respeitosas, mas faça perguntas. Ore por eles. Ore, peça ao Senhor uma oportunidade e fale do Jesus verdadeiro. Veja bem, fale e defina de qual Jesus você está falando. Fale da morte de Jesus, fale da ressurreição de Jesus. Fale. Ame um espírita kardecista falando do Evangelho que pode salvá-lo, que pode libertá-lo desses ensinos terríveis. Imagine, queridos, olha só, aí eles fazem boas obras, então eles gastam dinheiro, abrem mão de recursos, não é? Na esperança de serem salvos, de serem aperfeiçoados, né, na linguagem deles. Isso é algo triste, sendo que há um Cristo verdadeiro que pode salvá-los pela fé. Pela fé, não é? Eu não vou pedir para vocês fazerem perguntas agora, que o pastor Rui está com pressa, que ele poderia responder todas as perguntas de vocês. Tá certo? Nós vamos terminar orando, pedindo ao Senhor que nos dê amor e sabedoria para aproveitarmos as oportunidades para evangelizarmos as pessoas que conhecemos. Tá bom? Se você quiser, pode ficar em pé. Como eu disse, são milhões de pessoas frequentando centros espíritas no nosso país e na nossa cidade. Certamente tem muita gente, certamente, na nossa cidade, muita gente, não é? E aqui eu falei de uma vertente do espiritismo. Isso aqui é uma vertente, não é? Que é o espiritismo kardecista. Existem outras vertentes que envolvem rituais de magia negra, tem um monte de coisa, não é? Que é candomblé, aquelas coisas todas. Tem muita coisa por aí, não é? Que a gente não... de maneira, normalmente, né, pelo menos a maioria de nós não tem conhecimento nenhum, né, nem sabe que existe, muitas coisas a gente nem sabe que existe, não é? E existem coisas terríveis por aí. Nós vamos orar. Se você
sentiu seu coração tocado, não é, por essas pessoas que precisam da luz de Jesus, do verdadeiro evangelho, você pode orar por elas agora e por nós, né, pedindo ao Senhor oportunidades para testemunharmos da verdade.